Olá, voltamos então para o nosso quarto vídeo e aqui a gente vai ver alguns exemplos, né, como a gente pratica isso que a gente viu no último vídeo e vai ver os casos especiais e um caso específico onde a gente vai utilizar esse método de uma forma mais interessante, por assim dizer. Então vamos começar do básico, né? A gente tem aqui um, um sistema realimentado e a gente quer justamente saber se ele é estável ou não. O que a gente faz primeiro, olhando aqui? Importa se é unitário ou não? Não. Aqui nesse caso, tanto faz se é unitário ou não unitário. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai achar a equivalente, a gente quer achar o t. Então a gente vai lá, se está nesse formato, a gente faz g sobre 1 mais gh, né? Dependendo do sinal aí da realimentação. Mas é o que a gente tem feito até o momento, né? Então a gente tem aqui a nossa g e o nosso h é 1 sobre s, né? A gente vai lá, põe na fórmula, faz a simplificação, né? Multiplica tudo por s mais 2, s mais 1, e vai nos chegar nisso aqui. Notem que, como tem esse mais 2 aqui, nessa pontinha, eu não posso continuar sem expandir, né? Até porque eu quero expandir porque eu quero aplicar o método, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai expandir isso aqui e vocês vão chegar, né, se vocês testarem aí, vão chegar nesse valor aqui. Esse aqui é o nosso P, né? É o nosso sistema equivalente, mas a gente quer, em especial, esse denominador. Então, a gente quer esse polinômio aqui de baixo. Então, a gente vai usar esse polinômio aqui de baixo para fazer a análise pelo critério de Root. Então, a gente vai pegar, né, esse polinômio. Então, a gente calculou aqui o t e vamos usar esse polinômio. O que a gente vai fazer? Vamos lá e montamos, né, as linhas correspondentes. Então, S é o cubo, S é o quadrado, S é a primeira e S é a zero. A gente pega do S de maior ordem, né, e faz o tanto de linhas correspondentes até zero. Então, a gente vai lá e faz isso. O que a gente faz em seguida? Vamos preencher os coeficientes. Então, começando do de maior ordem, 1, 3, 2, 2 e acabou. Posso deixar aqui os zeros para me ajudar. O que eu faço agora? Então a gente vai fazer aquela regrinha lá da ampulheta. Tá? A gente vai pegar diagonal, 3 vezes 2, vezes menos 1 vezes 2 e divide por 3. Tá aqui. Então fica 6 menos 2, 4, dividido por 3, deixei em função de 4 terços. Vou fazer aqui de outra cor. Se a gente pegar agora a célula do lado, o que a gente vai ter? Usa a primeira coluna, né? Então vem de lá, vezes 0, menos 1 vezes 0, dividido por 3. Então tá aqui, então vai chegar e dar 0. Beleza. E a última linha, mesma coisa. Então vou lá, 4 terços vezes 2, menos 3 vezes 0, dividido por 4 terços. Então, isso aqui me zera. Aqui, quando eu fizer a divisão de 4 terços vezes 2 dividido por 4 terços, né, é a mesma coisa que 2. Então, fechou. O que eu vou fazer agora? Vejo se mudou de sinal. Mudou de sinal? Espera aí. Eu tenho o quê? Mais 1, mais 3, mais 4 terços, mais 2. Então, não mudou de sinal. Então, quer dizer que esse sistema é estável. Só isso. Simples, né? Depois que a gente começa a praticar essa regrinha da ampulheta, fica mais fácil, tá, de fazer os cálculos. Não é nada muito complexo, basta treino e atenção no que está fazendo.
Mas, às vezes, a gente vai cair em alguns casos especiais. Na verdade, a gente tem dois casos. Um a gente vai lidar, tá? O outro eu vou falar brevemente como que resolve, mas dá tanto trabalho que, na verdade, compensa mais utilizar uma ferramenta computacional do que resolver o segundo caso especial. Já que a ideia aqui é tu ter uma ferramenta rápida para determinar o que vai acontecer. Então, vamos lá. A gente tem esse primeiro caso especial, que é quando aparece um zero na primeira coluna. Tá? E aí eu já explico para vocês o que vai acontecer. Então, vamos dizer que a gente já achou uma T aqui, e a gente vai lá, faz de SA quarta até SA zero, e começa a preencher. Então, vamos lá. Se a gente reparar aqui, eu peguei um caso onde todos os coeficientes, né, são 1. Então, é só não perder as contas de quantos uns a gente tem. Né? Essa é a quarta, essa é a terceira, essa é a segunda, essa é a primeira, essa é a zero. Então, beleza, fechou. E esse último zerou. O que a gente vai fazer? A regrinha da ampulheta. Então, vamos lá. 1 vezes 1 menos 1 vezes 1 dividido por 1. O que vai acontecer? Zerou. Beleza. Mas vamos continuar. O que vai acontecer com a outra coluna? 1 vezes 1 menos 1 vezes 0 dividido por 1. Tá? Que é justamente isso que eu acabei de falar, que dá 1. Agora, quando a gente vai para a próxima linha, é o problema de ter o zero nessa primeira coluna. Por quê? Vamos lá. 0 vezes 1, vou fazer aqui em verde. 0 vezes 1 menos 1 vezes 1 dividido por 0. Né? E aí complica a nossa vida. Como que eu lido com uma divisão por zero? Então a gente tem alguns jeitos de lidar com isso. Tá? E aí que entra o caso especial. Então, quando acontecer de ter um zero nessa primeira coluna, tá? A gente vai ter que fazer essa manipulação. O que é essa manipulação? Então, vamos lá. De novo, a gente tem lá o nosso T, tem as nossas linhas, né? Tem nosso caso aqui bonitinho. E o que a gente vai fazer? Quando der zero, em vez de usar zero, o que a gente vai usar? A gente vai trocar o zero por uma letrinha. Podia ser qualquer letra. Tá? Eu estou usando a mesma do livro, o epsilon. Então a gente vai trocar por esse E aqui, esse epsilon, tá? E vamos continuar como se nada tivesse acontecido. A gente vai usar no lugar de zero o epsilon. Então, a gente vai de novo, tem o 1 aqui. E o que vai acontecer aqui? A gente tem agora, então, esse epsilon vezes 1 menos 1 vezes 1 dividido por epsilon. Tá? A gente faz de novo para a última linha, né? Tem esse epsilon menos 1 sobre epsilon vezes 1 menos epsilon vezes 0 dividido por epsilon menos 1 sobre epsilon, que é isso aqui, né? A grosso modo, o que eu tenho? Isso aqui zero e me sobra esse termo dividido por esse termo, que me dá 1. Beleza. Então, eu tenho agora todos os meus termos. Só que não dá para parar aí. Lembra que a gente substituiu o zero pelo epsilon, e isso não é à toa. Então, o que a gente vai fazer? Tem dois jeitos. O jeito mais formal, mais complicado, que é fazer o limite desse E tender a zero, desse epsilon tender a zero. Então, isso tendendo a epsilon, tendendo a zero mais, né? Tendendo zero pelo lado positivo. Então, a gente pode fazer isso, né? A gente tem que aplicar isso para a primeira coluna. Quem que é a nossa primeira coluna? É o 1, o epsilon menos 1 sobre epsilon
e a nosso último ali que é 1. Então, a gente precisa descobrir esses dois aqui, ó, para saber se muda o sinal ou não. Então, o nosso epsilon, só esse caso aqui, a gente faz ele tender a zero, então a zero mais, então quer dizer que o epsilon vale 0 mais. Então, tranquilo. Agora, o que vai acontecer no outro? A gente tem o epsilon menos 1 sobre epsilon. A gente pode manipular isso aqui, né? Fica epsilon sobre epsilon, a gente está separando. Isso aqui dá 1. E a gente tem o epsilon 1 sobre epsilon. O que está acontecendo aqui? A gente tem 1 dividindo por epsilon que tende a zero, então quer dizer que esse termo tende ao infinito. Só que notem que é menos esse termo. Então eu tenho menos infinito. 1 menos algo infinito me dá o quê? Menos infinito. Tá? Então, eu posso usar essa dedução. E aí, o que acontece? Esse termo aqui é positivo, mas esse termo aqui é negativo. Então, quer dizer que, sim, eu tenho mudança. Aqui eu não tenho mudança, né? Aqui não tenho mudança, mas aqui eu tenho mudança e aqui eu tenho mudança de sinal. Então, nosso sistema é instável. Né? Então, reparem que dá para fazer desse jeito, tranquilamente. Mas eu falei que esse é o jeito formal. Qual que é o outro jeito? Eu não lembro mais de limite, eu não sei como manipular. Tá, tem um jeitinho para ajudar. O que a gente pode fazer? Né? Esses aqui são justamente as mudanças de sinais. A gente pode usar no lugar do epsilon, em vez de fazer um limite, a gente põe um número de ordem muito menor do que a gente está utilizando. Então vamos lá e usar, por exemplo, 0.001. Ou podia ser até menor. Tá? Então, o primeiro caso ali, como que vai ficar? Tá? Então a gente tem mais 1, mais 1, mais 0.001. E olha só aquele caso ali que era complicado. A gente botou um número pequeno, que era o epsilon, 0.001, menos 1, né? Dividido por 0.001, que vai me dar o número de menos 999, que seria o nosso equivalente a menos infinito. Então, reparem que, se vocês não lembrarem, por algum acaso, deu um branco, vocês não lembram de limites, a gente pode substituir por um número muito pequeno. Só cuida para substituir por um número de ordem muito menor, o suficiente, para vocês não se confundirem. Tá? Para ficar bem destacado o que está tendendo a zero e o que está tendendo ao infinito. Tá? E aí a gente vê as duas mudanças de sinal claramente. Então, tem duas raízes no semiplano direito. Tranquilo? Não é aquela complicação. Então, lembrem, deu zero na primeira coluna, troca por uma letra e depois, quando for analisar a coluna, faz essa letra tender a um número muito pequeno e vê se muda o sinal ou não. E acabou, é só isso. Bom, segundo caso especial é quando a linha inteira dá zero. Tá? E esse caso ele é mais raro acontecer. Na verdade, ele é tão raro que ele só acontece em 3 situações. Tá? A gente consegue achar uma solução, né? Mas ele só acontece em 3 casos, que são esses 3 casos que o livro mostra. É quando a gente tem as raízes espelhadas. Então, elas podem estar espelhadas em relação ao eixo y, que seria esse caso aqui. Tá? Então, eu tenho duas raízes, uma no semiplano esquerdo e uma no semiplano direito, exatamente na mesma distância. Tá? Então,
Isso aqui o que que é? É um sistema instável. Então, a gente já sabe que ele é instável. Segundo caso, as nossas raízes podem estar espelhadas em relação ao eixo x. Então, elas estão na mesma distância em relação ao eixo x. Esse caso aqui seria o nosso caso marginalmente estável. Tá? Elas estão simétricas, né, em relação a esse, a esse eixo x. Né? E o outro caso seria o caso de 4 raízes espelhadas. Tá? Então, elas estão aqui, vou até botar de outra cor, elas estão espelhadas, tá? Elas são raízes complexas, estão exatamente nas mesmas distâncias, uma em cada quadrante. Reparem que ou é instável, ou é marginalmente estável, ou é instável também, porque esse caso aqui eu tenho ainda 2 raízes aqui no semiplano direito. Então, quando acontece esse caso das linhas, da linha inteira C0, não compensa o esforço de tentar resolver, porque vai cair sempre num sistema com essas condições. Na melhor das hipóteses, ele vai ser marginalmente estável. Então, não vale a pena o esforço. Tá? Nesse caso, a gente pode considerar as ferramentas computacionais se a gente quer descobrir quais são as raízes, né? Onde que são os valores dessas raízes. Então, basta a gente identificar que aconteceu esse caso e lembrar que é o caso, né? Como se fosse dessa flor aqui, né? A grosso modo, né? Que é o caso de todas as raízes espelhadas. Né? São os 3 casos distintos, mas que são casos de raízes espelhadas. O que a gente poderia fazer? O livro até mostra como resolve para fazer a solução dessa linha com zeros. A gente vai pegar um polinômio auxiliar. Como que a gente acha um polinômio auxiliar? A gente vai na linha de cima, uma linha acima do que a gente achou os zeros. A gente vai pegar lá o polinômio que está sendo formado naquela linha. A gente vai simplificar o termo de maior ordem. Depois a gente vai derivar esse polinômio. E aí a gente vai substituir, né, usando a ordem correta dos coeficientes nessa linha que está com zero. E aí vai continuar os cálculos. Então notem que não é uma coisa tão simples e também não é tão complicado, mas dá tanto trabalho que não vale a pena o esforço, sendo que a gente tem ferramentas computacionais para resolver isso e a gente vai acabar usando outras ferramentas que compensam isso. Então não vale a pena decorar como que resolve esse tipo de caso. Tá? Se alguém, por um acaso, precisar, consegue facilmente acompanhar a leitura lá, tá? E resolver sem problema algum. Então a gente não precisa se estressar com isso. O que a gente quer fazer o que a gente precisa saber, na verdade, é identificar que aconteceu esse caso. Então a gente tem que lembrar que tem esses casos especiais. O primeiro a gente consegue resolver fácil. O segundo, a gente sabe que é uma dessas 3 situações e basta saber isso. E aí a gente prossegue com as outras análises. Bom, isso a gente fecha, né, o critério de Hurwitz, e a gente foca agora em utilizar esse método do critério de uma forma mais interessante. Como assim mais interessante? Imaginem que a gente tem uma planta. Eu peguei esse exemplo aqui, inclusive, na internet. Vamos dizer que a gente tem essa planta aqui. E eu estou botando um controlador que é só um ganho. Esse ganho pode ser qualquer valor diferente de zero. É um ganho real, é um número real diferente de zero. Então pode ser 0.1,
10, 2, 1, 5. E a gente quer saber como isso afeta a minha estabilidade. Então, eu quero saber se esse ganho, o que eu preciso colocar nesse ganho para garantir que o meu sistema seja estável em malha fechada. Tá? Então, essa aqui é a primeira vez que a gente vai pensar em algo de controle. Então, a gente vai criar um bloquinho de controle com um ganho K, só um ganho, mais nada. A grosso modo, o que a gente está fazendo? A gente está amplificando ou atenuando o sinal de erro. Não é? A gente está vindo com um erro, a diferença entre a referência e a saída, e a gente vai amplificar esse erro. E a gente quer saber o que acontece. Legal, né? É simples. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma G, que é esses dois blocos juntos. Então, o que é os dois blocos juntos? É o K no numerador, né, vezes essa G inteira, essa G da planta. Né? Lembrem que era o G do controlador e o G da planta. Então, é um vezes o outro. E chegamos aqui nessa solução, né, simples. O que a gente vai fazer? Bom, a gente aplica a realimentação, G sobre 1 mais GH. Então, vamos lá, aplicamos. O que vai acontecer? Eu vou aparecer com esse termo aqui aparece no lugar do 1, do mesmo jeito que a gente estava fazendo, e o numerador se mantém. Né? Então, olhem só. O K, que era um ganho que estava no numerador, na hora que eu fiz uma realimentação unitária, ele veio parar aqui embaixo. Ou seja, os polos de malha fechada, eles são afetados por esse ganho. Por quê? Como assim afetados? Bom, concordam que esse K está multiplicando esse S e está multiplicando esse 1. Se a gente ajeitar aqui, né, colocar tudo que tem S ao cubo, tudo que tem S ao quadrado, tudo que tem S, tudo que não tem S, a gente chega nesse formato que é a nossa T equivalente, já expandida e organizada. Notem que o valor que acompanha o S e o valor que não tem S dependem do valor de K. E se vocês pensarem um pouquinho, o que isso quer dizer? Que as raízes aqui, elas vão mudar. Então, dependendo do ganho que eu colocar lá, eu posso ter aqui um universo inteiro de soluções e de situações. Então, olha só, é um ganho só, não é nada complexo. Eu só botei um casinho ali para saber como que isso impacta. E olha só o tanto que já visualmente a gente já vê que mudou. Né? O que a gente vai fazer então? A gente continua, né? A gente tem aqui o nosso T, foi o que a gente calculou. A gente está interessado no denominador, então a gente vai pegar esse denominador e vamos fazer o critério de Hurwitz. Cada vez eu vou pronunciar de um jeito diferente. E a gente vai preencher da mesma forma que a gente está preenchendo. Então, vamos colocar todos os termos, 1, 2, K menos 1 e K. E vamos fazer, passo a passo, cada um dos termos. Então, o que vai acontecer aqui? 2 vezes K menos 1, menos 1 vezes K, dividido por 2. Está aqui. Então, o que me sobra? Tenho 2K menos 2 menos K. Então, fica 2K menos K dá K. Sobra o menos 2, dividir por 2. Posso dividir? Pode. Mas eu deixei paradinho ali. A gente vai continuar. Qual que é o próximo passo? 2 vezes 0, menos 1 vezes 0, dividido por 2, que me dá o 0. Então, beleza. Não preciso fazer nada. E vou lá e faço o último, que é justamente esse termo aqui vezes o K,
menos 2 vezes 0, dividido por esse termo maiorzinho. Lembrando, 0 aqui, então esse termo vai cortar com esse e vai me sobrar o K. Então eu tenho aqui 4 linhas, 4 valores, e aí a gente vai para o nosso critério. O que é o nosso critério? Esses valores da primeira coluna, eles não podem mudar de sinal. Então, o que a gente tinha? Mais 1, mais 2, temos esse K menos 2 sobre 2 e temos o K. Se os dois primeiros já são positivos, o que isso implica que, para eu não ter nenhuma raiz no semiplano direito, que isso aqui tem que ser maior que zero, ou seja, isso aqui tem que ser positivo, e isso aqui tem que ser positivo. Então, a gente tem essas duas condições. Né? Se a gente atender essas duas condições, quer dizer que o nosso sistema é estável. E se a gente atende essas condições, o que a gente está dizendo? Essa primeira aqui a gente atende se for um K maior que zero, e essa aqui a gente atende se for um K maior que 2. Então, essa aqui vai prevalecer. Né? Então, se a gente colocar aqui um K menor do que 2, o nosso sistema é instável. Se a gente colocar um K maior que 2, o nosso sistema é estável. Então, notem que com um ganho, a gente consegue tornar o nosso sistema instável ou estável em malha fechada. Com um simples ganho, a gente tem tudo isso. Tá? Se a gente fosse olhar só a condição necessária, né, aquela primeira condição que a gente fazia análise, por exemplo, que todos os termos têm que ser positivo do polinômio, a gente simplesmente ia dizer que o K tinha de ser maior do que 1. Né? Porque se o K for maior que 1, eu tenho que aquele S ali tem algum valor positivo e eu tenho aquela situação mínima que aí eu faria a análise. Né? Só que a gente já aplicando o critério de Root, a gente já consegue saber as condições perfeitas onde esse sistema é estável. Então, olha que mágico, né? A gente simplesmente aplica esse critério e está ali. É simples e a gente já sabe quais são os ganhos que a gente pode aplicar nesse sistema sem que dê pau. Né? Sem que eu exploda alguma coisa, sem que eu queime alguma coisa, simplesmente fazendo esse tipo de análise. Tá? Que mais? Então, foi justamente isso que eu falei para vocês em relação a saber quais ganhos, né, são necessários, quais ganhos são interessantes e como que um simples K, tá, consegue afetar os polos em sistema de malha fechada. E isso aqui vai ser fundamental. O próximo conteúdo do próximo módulo é praticamente isso. A gente simplesmente, o lugar das raízes é o que acontece com o nosso sistema quando a gente realimenta e quando a gente muda o ganho de zero ao infinito. Então, a gente vai conseguir ver exatamente para onde as nossas raízes vão graficamente. E é mágico, vocês vão ver. Bom, outro exemplo para vocês se acostumarem com essa ideia do exercício. Então, tem aqui uma função de transferência. Tá? A gente vai calcular o t equivalente. Então, tá lá, bonitinho, da mesma forma que a gente tem feito. Tá? Aparece os termos aqui embaixo, a gente expande e chega nessa t. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, preenche a tabela do critério de Root, tá? 1, 18, 77 e o K. A gente faz 18 vezes 77 menos 1 vezes K dividido por 18. E o último termo vai ser isso aqui vezes K menos 18 vezes 0 dividido por isso aqui. Então, vai me sobrar só o K. Então, fechou.
É o que a gente acabou de fazer, né, com um pouco mais de pressa. Bom, esse sinal aqui positivo, então quer dizer que para não ter mudança de sinal, eu tenho que isso aqui tem que ser maior que zero, isso aqui tem que ser maior que zero. Tá? Então, se a gente pegar isso aqui e fizer essa operação, o que vai acontecer? Esse 18 passa multiplicando 18 vezes 0, 0. Esse 1386 passa negativo para o outro lado. E que se a gente multiplicar tudo por menos 1, o nosso sinal, ele, que era maior que, se transforma em menor que. Né? Então, nosso K fica nessa restrição, que o K tem que ser menor que 1386. Só que a gente tem a segunda condição, né? Que é justamente essa linha aqui. Essa aqui também tem que ser maior que zero. Então, a gente tem essas duas restrições aqui, que se vocês notarem, que o K tem que ser maior que zero e menor que 1386. Então, ó, só mudou um pouquinho o exercício, mas agora eu sei que não é só ter um K maior que zero. Eu não posso aumentar ele demais. Lembra quando a gente estava fazendo lá em revisão de sinais, que a gente, ou em sinais propriamente dito, que a gente, não, vamos aumentar o K, né? O K grande vai acelerar a minha resposta, né? Pode fazer com que o meu sistema vá mais rápido, se eu botar um ganho. Eu posso também pensar que o regime permanente, ali o erro em regime permanente vai cair, então se eu botar um K grande. Só que alguns sistemas, um K muito grande, ele fica instável. Então a gente precisa fazer essas análises porque a gente não consegue decorar todas as situações. Então é um sistema bem parecido com o anterior, só que notem que a condição dele mudou drasticamente. Tá? Então é simples o que a gente tem que fazer, só que a gente precisa saber o que está fazendo. Então fica a dica aí para vocês. E vai ter um exercício desse para vocês resolverem, tá? Porque eu acho bem importante, isso aqui bem útil para vocês. Bom, e com isso a gente fecha a nossa aula, tá? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Nesse módulo, a gente viu o erro em regime estacionário naqueles primeiros vídeos, né? Junto com a parte de revisão de realimentação. E agora a gente viu a parte de estabilidade. Então a gente viu que não quer raiz no semiplano direito, só que quando a gente está realimentando, isso é mais complicado. Por quê? A realimentação afeta o nosso sistema e qualquer coisa que a gente mexa influencia, inclusive o ganho. Se a gente botar um ganho, criar um ganho ali de um controle, aquilo ali mexe com os polos. E aí ferrou tudo. A gente tem que fazer todas essas análises para saber o que vai acontecer. Então a gente viu esse critério de Routh-Hurwitz, né, justamente para saber lidar com isso, saber o que vai acontecer. A gente viu os casos especiais e vimos, né, como determinar os ganhos para que o sistema seja estável em malha fechada. Tá? E essa visão desse ganho, ela é fundamental para o próximo conteúdo, como eu acabei de falar para vocês. Então, agora sim, a gente estabeleceu vamos dizer, um plano de fundo aí, vamos dizer, um conhecimento necessário para a gente abordar o lugar geométrico das raízes, que é o nosso próximo conteúdo. Então, isso que a gente viu, né, são ferramentas extremamente úteis para vocês. E agora, né, a gente volta a focar em lugar geométrico das raízes, que é um assunto bem interessante, mas também bem desafiador. Então, próximo aí talvez tenha um pouquinho mais de vídeo que eu vou tentar mastigar bastante, porque ele é muito gráfico. Então, às vezes o pessoal se perde nos gráficos sobre o que está acontecendo. Mas a gente vai fazer com bastante calma e vai dar tudo certo. A gente tem o vídeo da prática, tá? Mas de teoria a gente encerra por aqui e nos vemos no próximo módulo.